Alô, alô, Esmeraldino e Esmeraldinas. Estamos aqui novamente para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Muito bom estar aqui com você. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você mandar mensagem, fazer a sua pergunta e para você estar dando aquele joinha, tranquilo? Pessoal, hoje eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês é, falando algumas coisas, né, pontuando algumas coisas do jogo do Goiás e Anapolina. E tá recapitulando aqui a questão do Jajá. O Jajá realmente foi negociado com o Remo e o valor é mais alto ainda do que a gente estava divulgando aqui, beleza? O Michel Alves, diretor do Goiás, ele fez um negócio da China, né? Um negoção. Ele demonstrou que realmente ele está preparado para estar dirigindo o Goiás, para estar comprando e vendendo jogador, porque ele é muito bom, ele tem uma visão muito boa nesse aspecto aí de estar negociando jogador, porque falaram aí que o Jajá estava sendo vendido 50% só, porque os outros 50% é da Portuguesa. E o Goiás conseguiu vender a parte dele por 3 milhões e 700. E ainda tem mais. O contrato do Jajá já estava terminando com o Goiás. No meio do ano agora ele já podia fazer um pré-contrato com qualquer equipe. Foi um negócio da China. O Michel Alves acertou lá na mosca mesmo. Então o Goiás vendeu ele por 3 milhões e 700. Foi um negoção. E tem uma outra novidade aí, uma novidade muito boa, né? O Michel Alves, além de ter vendido o Jajá por 3 milhões e 700, ele já tá com um jogador fechado, um jogador para substituir o Jajá, um jogador, um ponta, né? Um jogador que joga pelas extremas, já está acertado. Informações dão conta que ele já até fez os exames dele, né? Já veio aqui em Goiânia para fazer os exames. Só falta anunciar. É um jogador que jogou estadual. Pelo que estão falando aí, esse jogador jogou o Campeonato Paulista. E deve ser um jogador bom. Deve ser um jogador bom. Porque falam aí que ele é até melhor do que o Jajá, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, o Jajá foi vendido, né? Recapitulando aqui, o Jajá foi vendido mesmo, não é mais jogador do Goiás. E o Goiás contratou outro jogador que a gente ainda não sabe o nome dele. Mas até amanhã ou depois da manhã o Goiás vai estar anunciando esse jogador. É um jogador de beirada, não ponta e que ele venha chegar no Verdão e dar certo. Porque no Goianão mesmo ele não pode mais, né? Essa contratação é para a Série B, tranquilo? Então, pessoal, dito isso, eu gostaria de estar passando aqui falando mais um pouquinho do jogo do Anapolino e Goiás. Aquele jogo que foi, né, o Goiás empatou por 2-2, estava jogando muito bem, né? Tava dominando o jogo. O Goiás fez 1-0, fez 2 até os 18 minutos, o Goiás já estava ganhando de 2-0 da Anapolina. Aí aconteceu aquele pênalti, ó. Desculpa. Aconteceu aquela expulsão do Felipe Machado, aí teve aquele descontrole geral. O Goiás, ele caiu muito de produção, foi pela expulsão do Felipe Machado, mas também, para mim, teve três fatores. Teve três coisas que aconteceram que o Goiás caiu de produção daquela maneira. O Goiás levou 2-1, levou 2-2, levou 3-2, mas o jogador estava impedido. E do jeito que estava indo ali, era perigoso o Goiás perder até de 3-2, 4-2, porque a Anapolina foi igual um rolo compressor. O Goiás não conseguiu armar um time ali para jogar com 10 jogadores. Para mim foi três fatores. Para mim foi a expulsão do Felipe Machado. Foi a expulsão do Felipe Machado, é claro, né? O Goiás ficou com um jogador a menos. E uma coisa que eu tô percebendo, pessoal, o Luizão. Uma das coisas foi o Luizão. Os dois gols que o Goiás levou foi em cima do Luizão. Foi falha do Luizão.
O primeiro gol ele não conseguiu antecipar. Uma bola que o jogador da Anapolina cruzou de longe. Ele cruzou uma bola de longe, não foi nem da linha de fundo. Ele cruzou de longe, a bola veio rasteira ainda. A bola veio rasteira. Era pro Luizão ter antecipado e tirado aquela bola. Aquela bola era do Luizão. Ok? E o segundo gol, o Yuri Tanque, o jogador da Anapolina, o centroavante da Anapolina, recebeu a bola de costa. Recebeu a bola de costa, deu um drible, deu uma finta debaixo das pernas dele. Deu uma finta debaixo das pernas. Deu tempo do Yuri Tanque virar, deu a finta debaixo das pernas, ele virou, ainda fez o gol. Uma falha muito grande do Luizão de novo. De novo. E ainda teve o pênalti que o Luizão quase fez. Não foi pênalti, mas o Luizão não fez o pênalti porque o jogador da Napolina caiu antes. Ele já chegou pulando. Né? Ele dobrou os dois joelhos antes do Luizão chegar, mas o Luizão já ia dando bote no pé. Não precisava dar o bote ali. Ali era só cercar. Era só cercar. Que o jogador da Napolina deu um tapa muito forte, a bola ia sair na linha de fundo. Não ia ter como o jogador da Napolina fazer nada ali. O máximo que ele ia fazer era cruzar. Mas só que o tapa que ele deu foi muito forte, não ia dar tempo de pegar aquela bola. Beleza? Para mim foi primeira expulsão, o Luizão que infelizmente está caindo de produção na hora errada, numa reta de chegada, não pode. Tomara que ele jogue bem contra o Gama lá pela Copa do Brasil e jogue bem aqui contra o Anapolina, para ele confirmar, né, o bom jogador que estava vindo no Campeonato Goiano, que estava jogando no Campeonato Goiano, mas ele errou, foi um erro grave do Luizão, ele jogou muito mal, muito inseguro, beleza? Mas o Luizão também tem crédito, o Luizão estava jogando muito bem, né? Agora teve esses erros aí, mas ele tem crédito. Concentrar mais na partida, que para não acontecer mais isso, porque já está na reta de chegada. O Goiás precisa ir para a final, precisa ganhar da Napolina para ir para a final. Certamente vai ser contra o Atlético Goianiense, beleza? E o terceiro fator para mim que atrapalhou que o crescimento da Napolina foi porque o Daniel Paulista não repôs o meio de campo. O Goiás estava jogando ali com o Felipe Machado, estava jogando com o Lourenço e com o Lucas Rodrigues, o menino da base do Goiás. Uma beleza, até os 18 minutos o Goiás estava ganhando 2-0. Ali talvez se o Felipe Machado não tivesse sido expulso, o Goiás tinha até goleado aquele jogo. O Goiás tinha até goleado a Napolina. Mas só que o que acontece? Para mim, o terceiro fator foi que o Daniel Paulista não conseguiu armar o time, adaptar o time para jogar com 10 jogadores. Porque ele não repôs o meia ali. Ali, em vez dele, já quando o Felipe Machado foi expulso, já tinha que imediatamente ter colocado um meia para repor o meio de campo. Porque o Goiás está acostumado a jogar com 3 homens de meio de campo. Né? O Goiás ou tinha que colocar o Baldória da base, que vem até entrando bem, né? Tem alguns jogos aí que ele vem entrando bem. Ou colocar o Baldória ou o Lucas Lima, mas eu tinha que ter tirado um centroavante. Para mim, o Daniel Paulista tinha que ter colocado o Juninho, o Baldória ou o Lucas Lima. Ele podia até ter colocado o Lucas Lima, mas ele tinha que ter tirado o Anselmo Ramon. Porque o Anselmo Ramon, depois que o Goiás levou o gol, passou a ser um jogador sem utilidade no campo. Porque é um jogador agudo, um jogador que joga fazendo o pivô lá na frente, ele não volta tanto. E ele não vem de frente para marcar. Ali o Goiás estava precisando de mais um jogador para vir de frente para marcar, fazer a marcação. Entendeu? Então é isso, pessoal. Para mim, esses 3 fatores, para mim foi
O Daniel Paulista errou muito nesse jogo. Ele, até agora, ele não tinha errado em nenhum jogo do Goiás, mas nesse jogo contra a Napolina, o erro dele foi um erro grave. Foi um erro grave. O outro fator foi a expulsão, né? Que não tem jeito. O Goiás jogou com um jogador a menos. Não tem como o time não sentir. E o terceiro fator foi que o Daniel Paulista não conseguiu adaptar o time do Goiás com 10 jogadores. Que já estava ganhando 2-0. Se terminasse o primeiro e o segundo tempo, o Goiás ganhando de 2-0, aqui na Serrinha ficava mais tranquilo. O Goiás podia até empatar, podia perder de 1-0, que classificava para a final. Mas o Daniel Paulista não teve essa percepção. Entendeu? Então é isso, pessoal. Mas só que, vou falar de novo, o Daniel Paulista tem crédito no Goiás, o Luizão tem crédito e o Felipe Machado também tem crédito. Apesar que eu não acho que assim, o Felipe Machado foi um instinto dele, né? Ele segurou o jogador e ele tentou até soltar. Teve uma hora que ele até arrependeu, ele tentou soltar, mas já tinha acontecido. Mas é assim mesmo. Felipe Machado, Daniel Paulista e o Luizão, eles vinham fazendo um trabalho excelente. Então, eles têm crédito. Agora é concentrar mais, né? E vencer o Gama pela Copa do Brasil, que é um jogo único. O Goiás precisa passar pela terceira fase. E vencer o Anapolina aqui para a final. Ou com o Atlético Goianiense ou com o Vila Nova. Beleza? Então eu quero agradecer a você. Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal. E fica com Deus e tchau, tchau.